E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo. E antes de tudo, eu queria começar esse vídeo agradecendo aí, pois atingimos os 8.000 inscritos, né? Então, muito obrigado. Não deixe de se inscrever no canal, torne-se membro. E mais um recadinho, assim, talvez vocês notem diferenças no áudio aí. Estou testando equipamento novo, um equipamento muito sensível e até me adaptar a ele, né? Vocês sabem como é que é. Bom, sem enrolação, né? Eu já disse para se inscrever, torne-se membro, curtir o vídeo, blá blá blá. E hoje eu queria falar com vocês sobre Clean Code, né? Código limpo em Python, né? Essa coisa do código limpo aí tão polêmica, o pessoal discute, precisa, não precisa. Assim, é bom você ter certos cuidados. Assim, não precisa ficar psicótico em relação a isso, mas alguns cuidados mínimos, alguns padrões, algumas convenções que o pessoal adota na linguagem, é bom você adotar também até para entrevistas de emprego, né? Se você for trabalhar numa empresa e tal. É bom você lembrar que boa parte do tempo você não está escrevendo código, mas lendo. Então, é bom você pensar no código que outras pessoas vão ler. Se as outras pessoas pensarem no código que vai passar para você, tudo isso é bom, né? E tendo em vista isso, eu vou tentar, ao longo desse vídeo, mostrar para vocês 15 dicas, né? 15 lições que eu acho importantes de você ter em mente quando você fala de código limpo em Python. Eu tentei resumir uma série de questões, de exemplos e tal, que eu acho legal vocês saberem. Só lembrando que esse vídeo não vai ser um curso, uma aula sobre o PEP 8. O PEP 8 é até uma das razões de eu estar fazendo esse vídeo, é porque muita gente veio falar para mim, Lucas, faz um vídeo sobre PEP 8, sobre esses guias de como você escrever código em Python, convenções, existem muitos. O Google tem um próprio, né? O PEP 8 é um guia de estilo para código Python criado pelo Guido, né? Um dos criadores desse documento foi o Guido, que foi um dos caras que criou a linguagem Python. Então, você seguir boas práticas de linguagens de Python feitas pelo criador do Python, eu acho que é uma boa, mas o documento ele é um pouco antigo, ele foi criado em 2001 e ele é bastante grande, né? Então eu não vou passar ponto a ponto dele, mas eu vou pegar algumas ideias, algumas lições em cima desse documento aí e com outras coisas que eu li, tentar resumir e falar um pouquinho, né, de coisas que eu acho legal você ter em mente quando o assunto é código limpo em Python. Então, vamos lá. Uma primeira coisa importante, pessoal, é que vocês têm que ter em mente três mantras. O primeiro, legibilidade, né? Um código que seja bom de ler, que seja fácil de ler, que tenha essa característica de ser tranquilo a leitura dele. Coisas estarem explícitas, né? Nada implícito. O que ele quis dizer aqui? Né? Vamos olhar as entrelinhas. Nada disso. É deixar descarado, óbvio, que qualquer pessoa bate o olho e vai entender aquilo, né, que você está dizendo. E bonito. Né? Um código bonito é melhor que um código feio. Né? Buscar isso sempre. Né? Talvez em um momento ou outro você não consiga, mas sempre tenha em mente essas três coisas aí. Eu acho que é essencial. Até para exemplificar isso, vamos pegar um código aqui, por exemplo, esse código aqui. Né? O que esse código aí está dizendo? Vamos supor, coloco um ano aqui, qualquer ano. Né? Não importa. Aí tem uma variável dias, aí entra nesse if, e aí o total de dias soma mais um. O que está acontecendo? Se você bater o olho aí e não entender, né, pode acontecer, mas se você tiver bem entendido de coisas como ano bissexto, né, quando você está em um ano bissexto, você não tem 365 dias no ano, você tem 366, né? É uma questão aí do calendário. E não sei se vocês sabem todos os detalhes, mas ano bissexto tem umas regras um pouco enjoadinhas. Por exemplo, o ano tem que ser divisível por 4 e ele não pode ser divisível por 100, que é o que está sendo dito aqui nos parênteses. Enfim, tem algumas regras, alguns detalhezinhos, e esse if fala especificamente disso, né? Esse if está dizendo ele está verificando se o ano é bissexto ou não, se aquele ano passado na variável ano é bissexto ou não. A questão é que se você colocar o código assim,
olha o esforço que você faz a pessoa pensar, né, para entender o que está sendo dito ali. E se você conseguir fazer um código que seja simples, direto, e que não demanda esse esforço para a pessoa entender o que está sendo dito ali, é bom. E como é que eu posso fazer isso aqui para melhorar esse código, né? Eu vou comentar aqui esse código, né? Como é que a gente poderia pegar esse código aqui que não está legal e melhorar ele? De repente, a gente pode criar uma função que se chamaria, por exemplo, verifica ano bissexto, né? Uma coisa assim. E aí você passa o ano nos parâmetros e aí vai ter esse if. Se atender aquelas regrinhas ali do ano bissexto, então retorna true, né? É uma função que verifica se o ano é bissexto. Se for verdade, retorna true. Caso contrário, retorna falso, por exemplo. O legal é que se você cria uma função assim, esse trecho de código aqui, que estava um pouco mais complexo tal, você pode tirar esse if aqui um pouco mais embolado e trocar para if verifica ano bissexto, passando aquela variável ano ali. Então olha como esse código aqui é muito mais fácil de ler do que aquele que está comentado ali em cima. Então, isso que eu quis dizer com um código mais legível, mais explícito e ao mesmo tempo mais bonito. Está mais bonito que o de cima, né? É muito menos, mesmo que a pessoa não saiba as regras de ano bissexto, se ele bate o olho naquele código, entende com muito mais facilidade, né? Então esse é um exemplo de como você aplica esses mantras, mas não só isso, tem outros exemplos, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui para tentar mostrar isso. Imagina agora que você tem um código tipo esse daqui. O de cima eu nem rodei para ver se dá certo, né? Mas eu acho que tá certo. Deixa eu testar aqui em cima. Acabou até que eu esqueci de testar, né? Ah lá, deu certo. Eu nem lembrava que 2020 era um ano bissexto, não. Ah lá, 2019 não é. Mas ok. Agora vamos olhar esse código aqui de baixo. Import datetime, date today, strftime. Meu Deus do céu, mas que doideira é essa? O que é esse código? O que é X? O que X está dizendo aí pra gente nesse código? Uma forma de descobrir aqui pelo Jupyter, pedir para ele imprimir X, olhar, né? Aí olha só, a variável X imprimiu 18 de 11 de 2020, que é a data de hoje, né? A data que eu estou gravando esse vídeo. Logo, datetime é uma biblioteca que cuida de gerenciamento de datas, tempo, esse negócio todo. Dentro dela você tem um objeto date, que cuida especificamente de datas. E dentro desse submódulo date, você tem um método today, que retorna a data de hoje. E se você passar o strftime aqui, é um string format, né? Ele pega a informação de data e converte para o formato que você quer. Então, dia barra mês barra ano. Ok, vocês notaram que eu rapidamente descobri isso, mas o x, aquela variável ali receber x, não está ajudando em nada. Ficaria muito mais rápido, bonito, explícito e direto se ao invés de x eu chamasse, por exemplo, de data de hoje, o nome da variável, né? Uma coisa assim. Data atual, data de hoje, né? Muito melhor. É muito mais rápido você bater o olho e ver variável data de hoje do que x, por exemplo. Então, é com isso que eu estou tentando exemplificar essa coisa de código explícito, código direto, código bonito, né? É um cuidado que eu acho importante você ter, tá? Dito essas coisas, vamos agora falar de convenções. Qual que é o jeito certo para eu fazer minhas variáveis, minhas constantes, funções, classes no Python, né? Tem muita coisa que dá para falar sobre convenções, mas eu vou resumir nessas 4 aí, que são as que a gente acaba precisando, recorrendo mais, né, no dia a dia, né? Então vamos lá, variáveis. Vamos supor que você tem a variável x aqui e tal meu nome, por exemplo. X não é um bom nome de uma variável, pois uma variável tem que ter um nome descritivo, claro, e ao mesmo tempo não ficar verborrágico, né, cheio de palavras, redundante, um pouco cansativo. Então aqui, poderia usar a variável nome ou nome completo. Mas no caso do Python, não é legal você ter uma variável assim, nome completo tudo junto. Uma das
recomendações que inclusive está no PEP 8, que é esse documento que eu falei, se a sua variável tiver várias palavras, ali no caso tem 2 palavras, nome e completo, tudo em minúsculas, então todas as palavras vão ficar em minúsculas, e separado cada palavra por underline, que aí fica mais legível e tal. Ah, Lucas, tem que ser assim? Não, para ser honesto, até hoje eu acabo esquecendo, colocando maiúsculas, mas a recomendação de código limpo em Python é para fazer dessa maneira e eu recomendo que você trabalhe assim. Né? Eu vou até fazer um esforço para não esquecer, lembrar que esse é a recomendação do próprio criador da linguagem. Vamos falar agora de constantes. O que vem a ser constantes? O próprio nome diz, né? É um valor que não muda ao longo do código. Então, por exemplo, um cara como pi, 3,14, 41, nem lembro, mas vou botar aqui 3,14. Pi é um bom exemplo de constante. A questão é que quando você tem algo com letras minúsculas, você já associa com uma variável. E o ideal é que o pi não vai mudar de valor no seu código, né? Não deveria. Então, no caso de constantes, valores fixos, permanentes no seu código, dá preferência a botar tudo em maiúsculas. Né? Por exemplo, pi, ou não sei, número, pi. Eu nem sei se tem necessidade de escrever número, pi em maiúsculas, mas é só para eu dizer para vocês que continua aquela coisa do underline separando as palavras, mas colocar tudo em maiúsculas. Que aí você entende que se tudo está em maiúsculas, é uma constante, é um cara que o valor permanece. Né? Ah, Lucas, mas precisa de constante, né? Eu poderia jogar o 3.14 direto no código? Então, fica mais legível você colocar, por exemplo, área 3.14 vezes raio. Né? Será que essa é a melhor forma de você fazer esse código? Ou talvez assim, ó lá, número, pi, ou só pi. Talvez só pi aqui seja melhor, né? Acho que só pi aqui vai ser melhor. Né? Aí tá vendo ali, área, pi, fica melhor, eu acho. Né? Tudo bem que vocês vão falar, mas na NumPy tem uma... acho que não é nem no NumPy. É na biblioteca Math, de matemática do Python, já tem a constante pi. Tudo bem, aqui foi o exemplo que surgiu agora, mas você poderia ter outras constantes. Né? Por exemplo, um exemplo aqui que eu estava até olhando para preparar esse vídeo é a questão que, por exemplo... um dia tem 86.400 segundos. Aí vamos supor que, por algum motivo, no meu código eu preciso de uma constante que armazena quantos segundos um dia tem. Se eu colocar no meio do código 86.400, vai ser difícil da pessoa entender o que significa esse valor. Mas se eu criar uma constante, por exemplo, segundos por dia, né, segundos em um dia, ou total segundos por dia, né? Alguma coisa assim, fica mais fácil a pessoa entender associado ao problema que eu estou falando do total de segundos que um dia tem. Então, é importante você também trabalhar com constantes, principalmente se for um código maior, complexo, né? Que você não precisa memorizar o que os números significam, né? E o Python, e eu quis pegar esse exemplo também porque o Python tem uma coisa interessante, né? Deixa eu só comentar isso aqui. Obviamente, se eu pegar esse cara aqui e rodar esse código, ele vai mostrar 86.400. Mas se você tiver um número muito grande, você começa a se perder com as casas decimais. Que número é esse? É 86.000? É 8.000? É 864.000? Né? Se for um número cheio de casas decimais, isso pode confundir. E o Python dá para você inserir underline num número. E isso não muda em nada as operações feitas. Isso você pode separar casas decimais do seu número só para tornar mais legível, e isso não tem efeito prático no código, fica mais fácil de ler. Então, por exemplo, se você tiver um número muito grande, né? Meu Deus, quantas casas agora tem esse número aqui? Você pode botar underline de 3 em 3. Lá, olha como fica fácil de ver. São 8 bilhões. 8 bilhões, 640 milhões, né? Se você colocar desse jeito, continua funcionando. E você bate o olho e entende rapidamente que são 8 bilhões e você ficaria perdido, né? Se não tivesse o underline.
Então, underline para números muito grandes para separar as casas e tal é uma coisa que vale a pena você utilizar, é algo que vai ajudar, né? E funções, Lucas? Como é que eu coloco o nome das minhas funções, né? Como é que eu faço? Vamos supor que eu tenho uma função aqui, por exemplo... Tô sem ideia de exemplo agora, mas sei lá, calcula idade, por exemplo. Eu não sei, calcula idade, alguma coisa assim. Aí você passa o total de dias de vida que a pessoa tem. Enfim, não importa, não vou nem implementar isso aqui agora, não. Mas como é que eu dou o nome para minha função, né? Como é que eu faço? O primeiro cuidado que você tem que ter é que funções são ações. Funções realizam algo. Então, sempre que você for criar uma função, é bom que a primeira palavra dela, o primeiro termo que define ela, seja um verbo. Calcula, computa, retorna, get, enfim, uma ação. Se você colocar, por exemplo, def idade, você vai... Tá, o que ele faz com essa idade? Retorna a idade? Muda a idade? Computa a idade? O que ele faz? Então, por isso que ter um verbo é importante. Mas é até um padrão típico do Java, que até hoje eu uso muito, eu não consegui tirar da minha cabeça, separar colocando maiúsculas. Mas, novamente, igual eu fiz ali no caso do i, mas o ideal... Vou até aumentar um pouquinho a fonte, não sei se está pequeno não, mas vou aumentar um pouco. Mas o ideal é você também, no caso de funções, ser tudo minúsculo e separar as palavras por underline, igual variável, né? Então, computa, underline, idade, retorna, underline, idade. O ideal é você sempre fazer isso, tá? Então, é outra recomendação que se faz. Agora, no caso de classes, né? Vamos falar de classes agora. Classes a coisa é um pouco diferente, né? No caso do Python, class. E no caso de classe, você vai sempre começar cada palavra com letras maiúsculas. Então, por exemplo, login usuário, né? Vai ser minha classe aqui, por exemplo. O nome da classe, cada palavra vai começar com maiúsculas. É uma das recomendações aí que o pessoal faz. Agora, quando você está trabalhando com classes em Python, é muito importante, em orientação a objetos em geral, você ter cuidado com a privacidade dos seus atributos e das suas propriedades, né? Como se fossem as variáveis da classe, do objeto, da instância da classe, e as propriedades são os métodos, as funções, né? Uma classe costuma ter um construtor, e no caso do Python, o construtor é esse cara aqui, init, né? O construtor é o cara que inicializa os atributos da sua classe. Todo método que pertence a uma classe Python, ele começa com a palavrinha self na lista de parâmetros. Então, todo método que pertence a uma classe, sempre que tem que ter lá o self. Outra coisa, né, é você saltar, dar uma linha de espaços. Se bem que aqui não, mas entre os métodos vai ter que ter. Eu vou fazer um exemplo melhor para mostrar isso. Mas beleza, está aqui o construtor, né? E aí, vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que essa classe aqui vai ter 3 atributos. O atributo A, o B e o C. Vão ser as variáveis aí da minha classe. A questão é que, vamos supor que o A ele vai ser público, o B vai ser protegido e o C vai ser privado. O que significa isso? Quando um atributo de uma classe é público, significa que todo mundo consegue acessar diretamente ele. A própria classe acessa, coisas fora da classe acessam também. Então, o público é público mesmo. Liberou geral, todo mundo pode modificar, acessar, esse negócio todo. Protegido é quando só uma filha dessa classe pode modificar. Então, se o A vai ser público, todo mundo vai acessar. Se o B for protegido, só os filhos de login usuário, os caras que herdam dele, vão acessar. E vamos supor que o C seja privado, ou seja, só a própria classe login usuário, a própria instância da classe vai conseguir acessar coisas do C. Como que eu faria isso aqui no Python? Né? Para eu fazer isso aqui no Python, todo mundo faz parte do self. Né? Então, o A é o público. Né? Eu vou ter que passar aqui por parâmetro aqui também o A. Lembrando que esse A que eu estou passando aqui por parâmetro, eu vou botar
Eu vou chamar de param A, não é o melhor nome não, é só para diferenciar que o param A ali é o que passou por parâmetro diferente do A, que é o atributo da classe. Esse A, ele é público, logo eu vou conseguir acessar ele diretamente com facilidade. Quer ver, por exemplo, eu vou criar aqui o objeto login. Ele é uma instância de login usuário. Vamos supor que eu vou passar, o público lá que eu vou passar vai ser o número, sei lá, 100. Se eu pedir para mostrar o parâmetro público A, eu vou conseguir lá. Eu acessei diretamente, eu posso modificar ele sem nenhum problema, né? Então ele é público, eu consigo acessar ele aí à vontade. Agora vamos passar aqui o parâmetro B, que ele vai ser protegido. Para eu indicar no Python que um parâmetro vai ser protegido, eu coloco underline no início dele. Então, o self underline B ele é protegido, ou seja, ele é um parâmetro que só filhos de login usuário podem acessar. Pelo menos na teoria. Mas, Lucas, como assim é na teoria? Vou mostrar aqui, ó. Porque se eu tentar acessar ele diretamente, aí faltou só o underline aqui, eu tenho que botar um underline. Eu consigo acessar lá, eu consegui acessar. Mas aí você vai falar, Lucas, você mentiu para mim, você disse que o B ali que você definiu, ele é protected, ele é protegido, mas você está acessando ele aí sem ser filho da classe, né? Como assim? É porque, na verdade, o Python não implementa a privacidade protected, protegido. Não existe isso na linguagem, pelo menos. Talvez exista a biblioteca que implementa isso. É provável que sim, mas na linguagem básica não tem isso. Então, o underline B ali é só clean code, é boa prática. É outra convenção que existe na linguagem entre os programadores para dizer, olha, se tiver um atributo que você quer dar a entender que ele é protected, é para ser usado como protected, bota underline, mas você tem que combinar com os russos, né? Todo mundo tem que concordar, pois colocando underline ou não, ele tem um efeito igual como se fosse público, né? Isso não acontece, no entanto, com o private. O private ele realmente implementa e ele é underline, underline C, né? Então, se eu colocar um param C ali, se eu colocar underline, underline antes do nome, aí realmente o cara é privado. Então, mesmo se eu passar aquele parâmetro C ali que vai ser 300, se eu colocar underline, underline C, ele vai falar lá, não existe. Realmente ele não existe porque ele é privado. Eu não posso acessar ele assim diretamente, só de dentro da classe, né? Então, é importante nas boas práticas de classe você ter esse cuidado também com essas coisas. E assim, um detalhe pequeno, né, eu não vou nem me estender para falar sobre isso, não, é que, por exemplo, aqui eu coloquei uma classe cachorro, agora é uma classe gato. Bem simples. Você tem um construtor, tem o método dormir, brincar, comer, né, do cachorro e do gato. Tudo bem, vocês vão até falar, mas isso devia ser uma classe abstrata, animal tal. Não vou nem entrar nesse mérito aqui agora, não. Só queria dizer que outra recomendação que está no PEP é que entre cada método você tem uma linha de distância e quando for entre duas classes, duas linhas, né? Mas não é uma coisa que, meu Deus, eu tenho que seguir isso, senão o Guido vai me matar. Não, é só uma sugestão que está na documentação também, que eu acho importante você saber estar ciente.